Fala pra mim, você abasteceu o carro recentemente? Então você já viu que R$ 100 não tá valendo de muita coisa, né? Aqui em São Paulo a gasolina já passa dos R$ 7, mas se eu te falar que dá pra ficar ainda pior. Se você quer entender como que esse cenário pode acontecer, então fica comigo até o final, eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo. O petróleo ele é a base para a produção de diversas coisas, mas em especial da gasolina. O preço do petróleo ele saltou aí de $80 no começo desse ano para 130 agora. E se você pensa, bom, não tenho carro, então o preço da gasolina tanto faz, isso não vai me afetar. Sinto lhe dizer, mas se você tem carro ou se você não tem, isso te afeta diretamente. Porque gasolina não é só aquele líquido amarelo que você vê nos postos de gasolina, ela pode ser traduzida como energia. E tudo que você consome, ele é transportado de alguma maneira. Então, se você tem um aumento do custo de produção dessas coisas, então esse preço ele vai ser repassado para você de alguma forma. E te digo mais, o preço da gasolina era para estar muito mais caro. Eu sei, não tá barato a gasolina, mas o fato é que um aumento aí de 6,50 para o começo do ano para 7 agora, não é nada comparado aos 60% de aumento que teve o preço do petróleo. E daí você pode falar, mas o dólar tá mais barato, o dólar agora dá até para ir para Disney. Tudo bem, o dólar realmente abaixou a cotação, mas ainda assim não justifica a gente não ter reajustes maiores nos preços por aqui. E a verdade é que tem alguém controlando o preço da gasolina. Lembra que a Petrobras, que é que fornece gasolina para os postos por aí, ela é uma empresa estatal, então ela tende a respeitar as vontades do governo. E lembra que esse ano é ano de eleição. E não tem nada mais impopular que uma gasolina a R$ 10. E num passado não muito distante, a gente já viveu isso. Na época da presidente Dilma, ela fez a mesma coisa com a energia elétrica. E na época o Brasil estava passando por uma crise hídrica agressiva, mas mesmo assim, numa canetada só, ela falou: vocês não vão mexer nos preços da energia elétrica. Tá aqui, os preços são esses, vocês tratem de cumprir. Pois bem, aquele era um ano de eleição, e em ano de eleição as pessoas fazem promessas, justamente para não ficarem populares ali na urna. Mas passadas as eleições, o que aconteceu com o preço da gasolina? Ela subiu 40% em uma tacada só. Pois veja, é a mesma coisa que vai acontecer com a gasolina. Então aproveita que o preço está R$7, porque dentro em breve você vai sentir saudade desse preço. Mas o que explica a alta dos preços do petróleo? Boa parte dessa explicação é por causa dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o terceiro na verdade. E sem toda essa produção, muito porque as pessoas não conseguem mais comercializar com a Rússia, já que ela foi banida do SWIFT, mas também porque a Rússia nem consegue fazer toda essa produção e distribuir por aí, já que ela está ocupada demais fazendo ali a guerra dela. Isso obrigou os Estados Unidos a tirar algumas sanções da Venezuela, já que o país é um grande produtor de petróleo e poderia fornecer para os Estados Unidos e assim minimizar os impactos da falta do petróleo ali por parte da Rússia. Mas então é isso que vai causar os maiores preços da história? Só o petróleo é capaz de causar a maior inflação que a gente viu na nossa vida? Não. Como se não bastasse, a gente tem crises acontecendo em diversos outros setores. Ainda na parte de energia, a Europa sofre uma das piores crises energéticas da história do continente. Isso porque eles resolveram migrar a matriz energética de fontes não sustentáveis para fontes renováveis. Então eles baniram usinas nucleares e usinas a carvão, começaram a importar gás da Rússia, construíram um gasoduto para alimentar toda a Europa com essa energia. O problema é que eles não contavam com esse conflito e daí acabou que ficou sem a energia não sustentável, sem a energia sustentável e agora tem que lidar com as consequências dessas decisões mal tomadas, já que 40% de toda essa energia vinha da Rússia. Então do dia para a noite, menos 40% de energia sendo suprida ali para o continente. Então com menos energia quer dizer que os custos de produção vão aumentar. Tudo que a gente consome ali daquela região vai ficar mais caro.
caro e vai acabar sobrando para a gente também de uma maneira ou outra. Outro ponto, a produção de grãos do mundo, 24% vem da Rússia e da Ucrânia. Com eles em conflito, então isso não vai mais ser produzido dessa maneira. Mas aí talvez você pense, mas ué, isso é uma notícia boa, afinal o Brasil é o celeiro do mundo, a gente produz muita comida, isso vai abrir espaço, vai abrir mercado pra gente e vai ser ótimo. Pode até ser, mas se você ver o que a Rússia e a Ucrânia produzem juntas é mais que o dobro do que o Brasil produz. Então, mesmo que a gente quisesse, não ia dar para suprir toda essa demanda que eles atendem. Mas aí, obviamente, o mercado brasileiro vai aumentar, a gente vai conseguir vender mais para fora, só que aí gera um problema para você. Afinal, esses produtores vão precisar abastecer não só o mercado externo, como o mercado interno também. E o que você acha que eles vão preferir? Preferir vender barato aqui para o pessoal do Brasil ou vão querer vender mais caro em dólar para o pessoal lá de fora? Então, se o mercado interno não é abastecido propriamente, quer dizer que além de faltar produtos, o que a gente tiver disponível aqui vai encarecer ainda mais. Vale lembrar que a gente compra hoje 85% dos nossos fertilizantes da Rússia. Sem essa comercialização agora, quer dizer então que ou a gente compra fertilizante mais caro, ou então a gente vai ficar sem esses fertilizantes. Em ambos os cenários, tudo que usa fertilizante vai ficar mais caro. E entrando para a parte de metais, antes dos conflitos, a disponibilidade dessas commodities já estava baixa. Só que daí veio a guerra e a disponibilidade ficou ainda pior, o que fez com que os preços fossem lá para o alto, tanto do alumínio, minério de ferro, tudo que você possa imaginar. Para você ter uma ideia, o níquel subiu 300% desde novembro do ano passado para cá. E metal vai em tudo que você pode imaginar, na fundação das casas, nos aparelhos celulares, todo tipo de eletrônico que a gente utiliza hoje. Outra coisa para ter em mente é que a gente não passou da pandemia ainda. Os governos ainda não se recuperaram dos impactos de 2020. A impressão de dinheiro continua em níveis cavalares e não vai diminuir nunca mais. Mais dinheiro na economia quer dizer que o seu dinheiro vale cada vez menos, quer dizer que a gente vai ver cada vez mais inflação. Os Estados Unidos divulgou hoje os resultados de inflação e eles já passaram da casa dos 7%. Tem um filme que chama A Lenda, acho que vocês devem conhecer, fala de um cenário pós-apocalíptico e tudo mais, e uma hora ali eles mostram o preço da gasolina num posto todo destruído e tudo mais, e hoje o preço da gasolina nos Estados Unidos é ainda maior do que o que foi retratado no filme. Veja vocês, o preço hoje da gasolina nos Estados Unidos é ainda maior do que as pessoas imaginavam que ia ser num cenário pós-apocalíptico. E daí você vê esse panorama e os governos, para combater essa inflação, eles utilizam uma ferramenta muito rudimentar chamada taxa de juros. E a taxa de juros, infelizmente, não tem como resolver esse problema, já que ela não necessariamente impede a quantidade de dinheiro na economia, que é a inflação de fato. O que ela faz é reduzir a velocidade do dinheiro na economia, mas o montante total continua o mesmo. Aqui no Brasil a gente já aumentou a taxa de juros, está mais de 10%, e nos Estados Unidos eles vão ter que começar a aumentar a taxa de juros. É provável que na semana que vem a gente já veja um movimento nesse sentido por parte do Fed. E eu sei que hoje a gente pode ir no mercado e comprar as coisas e achar que os preços estão muito altos, mas acredite, esse é só o começo de uma escalada sem precedentes nos preços ao redor do mundo. O petróleo é um item muito importante dessa variável, mas assim, o preço dele deve subir, deve descer, deve ter uma variação no meio do caminho. O que não vai ceder são os preços gerais das coisas na economia. E os maiores prejudicados em tudo isso são aqueles que não têm ferramentas para combater todos os males que a inflação traz. Então, procure uma maneira de se proteger de tudo isso, uma maneira que você consiga investir seu dinheiro cada vez melhor. Eu enxergo no Bitcoin esse tipo de escudo contra a inflação, atitudes impensadas de governo, já que ele é descentralizado e apolítico. Então nada disso deve afetar o longo prazo do Bitcoin. E não espere esse cenário que eu estou falando aqui se concretizar para tomar uma atitude. Seja sempre precavido e esteja pronto para o pior. Então por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque assim você me ajuda a crescer e a mensagem a chegar a outras pessoas. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição, então me segue por lá. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima.
Tchau, tchau.